Olá, meu nome é Alessandra Matias, sou psicóloga e esse vídeo eu estou fazendo para a gente falar um pouquinho sobre como acolher o seu cliente. Você pode ser um psicólogo como eu, pode ser um vendedor, pode ser um médico, um fisioterapeuta. E a importância da gente saber acolher, saber como se comportar no primeiro momento, como acolher uma pessoa. Bom, eu convidei, intimando aqui a Ana Maria, também psicóloga, né? E ela vai representar você que está aí do outro lado e que quer saber um pouquinho mais sobre esse primeiro atendimento, esse primeiro acolhimento, tá bom? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a distância que a gente deve se colocar em relação ao outro, que é importante no primeiro momento, né? Seja você um vendedor ou um psicólogo, e como você deve cumprimentar a pessoa que você também está recebendo. É claro que a gente tem variações, porque dependendo da intenção que você tenha com a pessoa, a posição e o aperto de mão que a gente vai falar hoje aqui, eles vão ter diferenças, tá bom? Então, vamos lá? Vamos lá. Eu fiz alguns slides aqui e é importante que depois, se alguém quiser os slides, entre em contato, deixa aqui o seu contato, né? Que eu vou responder e eu posso mandar os slides para vocês, tá bom? Só não vou passar aqui os slides agora. Eles têm figuras demonstrativas. E eu vou acompanhar por aqui e vou fazer essa aula aqui junto com a Ana. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é um acolhimento, né? Acolher é receber o outro. Receber o outro de forma com que ele se sinta confortável para o encontro. Seja um dentista, seja um fisioterapeuta, seja um psicólogo, seja uma fono, seja um vendedor. Então a gente precisa saber que acolher nem está muito próximo, mas também não está muito distante do outro. Até tem aquele desenho, né, da Felícia, eu vou amar você, eu vou apertar, e ela aperta os bichos demais. Então, assim, tem pessoas que não se dão conta, né, mas elas apertam muito a nossa mão. Inclusive, você já deve ter tido algum paciente, ou algum cliente, ou se você é um vendedor e você quer fechar muito a venda, você já pode ter apertado demais a mão do seu cliente e provavelmente ele não gostou disso. Então, felícias à parte, né? Nós não queremos ser nenhuma felícia na vida do nosso paciente, do nosso cliente. Vamos lá. O objetivo desse vídeo aqui é que você consiga perceber a importância desse acolhimento, a importância da distância e do aperto de mão. É claro que a gente tem vários outros canais de comunicação não verbal, mas hoje a gente vai se ater a esses dois. E é importante também, antes da gente começar a analisar, que a gente não faça interpretações isoladas, tá bom? É só para a gente ter uma forma de acolher melhor, de perceber como o outro está. Isso faz parte também das nossas habilidades interpessoais, a nossa capacidade empática, a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, a nossa capacidade perceptiva, de perceber como o outro está, através da comunicação não verbal, ou seja, através daquilo que ele não está dizendo pelas palavras. Isso é importante? Muito, porque se a gente consegue perceber como o outro está se sentindo, imagina isso para um psicólogo, né, falando até da nossa área, muitas vezes no primeiro encontro a pessoa vem muito travada, vem muito angustiada, né, já é difícil a maioria das vezes para se marcar a primeira consulta, para vir até a primeira consulta, muitos faltam. Então quando a pessoa chega aqui, ela está meio que pisando em ovos, ela não sabe por onde começar, não sabe o que dizer. E quando a gente tem uma percepção do corpo dessa pessoa, da linguagem corporal, isso facilita bastante com que a gente diga para essa pessoa que a gente entende realmente como ela está se sentindo. Não apenas pelo que ela está dizendo com a boca, mas pelo que ela está dizendo com o corpo. Muitas vezes, ela pode estar dizendo que está super confortável com uma situação, mas não está. Então, a linguagem corporal ela é muito importante para a gente que trabalha na recepção, no cuidado com o outro. Para a gente também não invadir, não ir demais, mas também para a gente fazer uma leitura adequada principalmente no caso de um psicólogo, saber como o outro está se sentindo. Então, a gente vai começar a falar aqui de algumas zonas de distância.
a gente tem aqui 4 zonas de distância, que é a zona íntima, a zona pessoal, a zona social e a zona pública. Nós temos a zona íntima, que é uma distância de 15 a 45 centímetros. A zona pessoal, que é de 46 a 1,20 m. A zona social de 1,20 m a 3,6 m. E a zona pública acima de 3,6 metros. Aí, como é que eu vou fazer isso? Quando a pessoa chegar, eu pego a fita métrica e vou medir a distância de que eu tô do outro. Não, eu vou dar algumas dicas aqui, tá bom? Então, vamos começar pela zona íntima. A zona íntima é aquela zona de 15 centímetros a 45 centímetros. 15 centímetros é essa aqui, gente, é muito pouquinho. É uma zona onde você se sente muito confortável e está próximo do outro. É claro que é uma zona, como o nome já diz, uma zona íntima. Ou seja, são para pessoas que têm uma afinidade. Por exemplo, na nossa família, cônjuges, filhos, familiares que você tem intimidade, né? Olha o corporal, olha como eu fiz intimidade, eu puxei para dentro, né? Então, assim, é isso que a gente vai passar, observar no nosso cliente. A linguagem dele corpórea. Então, não é uma zona adequada para que a gente esteja perto do nosso cliente. Pode ser que mais tarde, no futuro, até aconteça uma maior intimidade, mas no primeiro momento a gente não tem intimidade para estar numa zona íntima. Realmente, como eu falei, são essas pessoas de maior intimidade, tá bom? Então, tem pessoas também que podem pensar assim, eu vou estar mais próximo do outro se eu ficar bem pertinho dela. Não, essa pessoa pode se sentir invadida. E é muito ruim quando a gente se sente invadida em algumas situações. A zona pessoal é a zona de 46 centímetros a 1,20 m, tá? É uma distância em que a gente até tem uma certa intimidade com outra pessoa, mas ainda não é a zona que a gente deve se colocar no primeiro momento. Por quê? É uma zona de proximidade para quando a gente está em festas e coquetéis, onde a gente tem uma certa liberdade com o outro, mas não necessariamente você vai ficar abraçado e muito colado. E a gente tem mais ou menos a ideia dessa distância, porque é a distância de um braço. Ou seja, se você for lembrar aí no seu arquivo de memória, as pessoas com quem a gente mantém distância menor de um braço são pessoas mais próximas, pessoas com quem a gente tem maior afinidade e intimidade. Então, aquela distância que a gente, quando está numa festa, a gente está entre amigos, colegas, a gente está compartilhando o mesmo assunto, tem uma certa afinidade entre as pessoas, entre o grupo. Mas não é aquela zona íntima tão próxima, é aquela zona já mais distanciada. E temos a zona social. A zona social é de 1,20 m a 3,6 metros. Distância, como por exemplo, como eu estou aqui da Ana, uma distância maior de 1 metro, né? Entre 1,20 m e 3,6 metros. Não precisa ser exatamente 1 metro, né? Seu cliente vai chegar, você não vai medir 1 metro para ficar perto dele. É de 1 metro a 3,6. Ou seja, você também tem que dar uma liberdade, por exemplo, aqui, a gente tem um divã, consultório de psicologia. A gente dá liberdade, né, da pessoa sentar ou aqui na pontinha, que é o caso que a Ana não está sentada, ou aqui no meio, ou mais lá para a ponta do divã. As pessoas que sentam mais afastadas, elas já estão dizendo com a linguagem corporal que elas estão com dificuldade de se aproximar. Não necessariamente dificuldade de se aproximar de você, do terapeuta ou do profissional, né? Mas dificuldade de se aproximar do assunto que está sendo tratado. E a gente entende esse momento e a gente precisa respeitar. Não é porque o outro está lá longe que a gente vai sentar perto. Não. Em alguns momentos, durante também o atendimento, é normal até que muitas vezes o assunto faça com que a pessoa mesmo se aproxime. Ou às vezes quando você quer dizer que você está preocupado realmente com a pessoa, né, você pode até inclinar o seu corpo um pouquinho mais, mas não ao ponto de invadir essas áreas, tá bom? Que a gente está falando aqui. E, por exemplo, essa área também é a área adequada quando você chama um encanador na sua casa. Você não fica coladinho nele, né? Como não deveria, né? Um carteiro, alguém que faz a sua casa fazer uma entrega. É natural a gente manter essa distância de 1,2 a 3,6, ok? Então, quando tentar entender aí mais ou menos a área, você pode
pensar por esse ponto. Qual a distância que eu fico do carteiro? Qual a distância que eu fico do porteiro do meu prédio? E a zona pública, que é a zona com mais de 3,6 metros. Mas aquela zona, aquela distância, quando você está no público, por exemplo, você está palestrando, está falando com alguém, com uma plateia, ou quando você está num trabalho em grupo, é essa distância de público, tá bom? É uma distância de aproximadamente 4 metros, ou 3,6 metros em diante. Para vocês terem uma ideia de como é desconfortável quando a gente invade a zona íntima, né, do paciente ou do seu cliente, sendo um vendedor, por exemplo, quando a gente entra num elevador que está muito cheio, existem algumas regras que não são, ninguém escreveu isso, mas que a gente segue. Por exemplo, quando o elevador está muito cheio, muito apertado, e, por exemplo, se eu entro com a Ana, às vezes é até difícil manter o nosso diálogo, porque você sente que os outros estão, parece que os outros estão invadindo a nossa privacidade, né? Às vezes o assunto não tem nada a ver, não interessa a ninguém, mas é instantâneo, a gente para, espera o André chegar e a gente desce. Mas por quê? Por causa desse desconforto, né? E também a gente também não fica olhando muito pro outro no elevador. É meio esquisito. Ninguém entra no elevador e fica olhando se você não conhece a pessoa. A tendência é você ir para um cantinho, mas... e fica olhando os números, já viu? A gente olhando, você sabe que não chegou, que não é o seu andar, mas você olha para o número. A impressão que você quer sair logo daquele espaço que está tão... Abre a porta, né? Todos Sim. querem sair ao mesmo tempo. Então, assim, deu para perceber como incomoda quando a gente invade o espaço do outro. Então, por mais que você queira uma intimidade, não uma intimidade mesmo, mas por mais que você queira dizer para o outro que você está próximo a ele, que você quer entender como ele está se sentindo, ou você quer entender qual é o interesse dele nessa negociação, né, no caso de uma venda, é importante a gente não invadir esse espaço do outro. Bom, agora vai chegar a hora realmente que eu preciso muito da Ana. A hora do aperto de mão. Então aqui, existem alguns apertos de mãos que é mais indicado, né, que é mais equilibrado. Por exemplo, numa relação onde você não conhece o seu cliente, por mais que você esteja entusiasmado para fazer um vínculo, uma aliança, ou para você fechar uma venda, é importante que a gente não se mostre invasivo também, né? Querendo dominar uma situação. Porque, por exemplo, alguns apertos de mãos, vamos lá, apertar as mãos. Então, a Ana me deu a mão ligeiramente inclinada assim para baixo, né? Isso faz todo sentido. Por quê? Eu tô aqui dando uma aula, né, fazendo um vídeo, que é uma aula, e a Ana tá aqui ouvindo primeira vez, né, tá aqui aprendendo. Então, é natural que ela se coloque numa posição de ouvinte e de aprendiz. Então, isso naturalmente seria uma posição de submissão. Apesar de a gente ter uma intimidade, de a gente ter um relacionamento frequente, esse momento agora indica que ela está numa posição de um pouco submissa a mim. Por quê? Porque eu estou aqui representando uma fonte de saber, o que é natural. Então, vocês viram que ela me deu a mão ligeiramente inclinada assim para baixo, que indica submissão, tá? Então, assim, às vezes o seu cliente ele também vai te oferecer a mão para cumprimentar nessa posição, né? E se você confirma isso, você coloca a mão sobre a dele e você continua o aperto de mão dessa forma, você está dizendo para ele que você está interessado sim em dominar. Então, por que não, né? Devagarzinho, gentilmente, a gente se colocar numa situação de igualdade. Ou seja, eu quero um relacionamento de igual para igual. Você é um ser humano tanto quanto eu, né? Você tem necessidades que eu vou ver se eu consigo atendê-las, né? Eu também tenho as minhas necessidades, mas nesse momento nós estamos aqui como duas pessoas e que nós podemos ter uma relação, uma comunicação de igual para igual. Não necessariamente dominar, né? Agora vai ter aqueles clientes também que já vão chegar com a mãozinha assim. E que você, dependendo da situação, você também vai dizer para ele, olha, nem dominando, nem sendo submisso. Mas aqui é uma relação de igual para igual. Isso sem abrir a boca. Pelo amor de Deus. Não é para você falar para ele, não, aqui nós somos iguais. Só uma posição. Entendeu? Não precisa disso. É só você realmente
delicadamente, né, dizer para ele, você vai estar dizendo para ele, não, aqui nós somos iguais. Bom, aqui não, eu gostaria que nós fôssemos iguais nessa relação. Agora também tem aquele aperto de mão quando a pessoa está muito ansiosa, quando a pessoa ela é muito temerosa, ela é uma pessoa evasiva, uma pessoa que não quer aparecer. Já viu aqueles apertos de mão que você nem consegue pegar na mão da pessoa, praticamente só pega nos dedos, né? Tenta apertar minha mão, a pessoa te dá assim, ó, faz a pontinha. Sim. Da mão, é aquele aperto de mão que chama de peixe morto, né? É o dead fish. Por exemplo, você pega na mão da pessoa, às vezes até escorregadia, né? Então é o aperto de mão realmente que o outro está dizendo muito, que ele está nessa posição, ele está um pouco desconfortável nessa relação. Então a gente pode devagarinho também ir trabalhando isso, tá bom? Bom, tem outros aqui, deixa eu ver aqui. Eu fiz os slides, são esses slides, se vocês tiverem interesse, deixa nos comentários, tá? O e-mail, só não deixa o telefone, ou mostra só o interesse, eu chamo vocês em box, dou um jeito, para não expor também na internet. Então, aperto de mão igualitário, aperto de mão esmagador, que eu já falei aqui que não é interessante nem que a gente dê também, que a gente não receba esse tipo de aperto de mão, né? Já aconteceu com vocês alguma vez você dá a mão pra, e a pessoa vai, não só aperta a sua mão, mas vem com a outra e tampa em cima, assim, né? Então, assim, realmente ainda sacode, né? Então, assim, cuidado, também não é o aperto de mão que a gente deve oferecer no primeiro momento, porque realmente incomoda bastante quando você é sacudido pela outra pessoa. Eu nem sei sacudir, né? Mas tem pessoas que realmente sacode você com a mão, ainda vem com a outra e coloca em cima, isso fica realmente bastante desconfortável. E a sensação que dá é você quer se livrar daquele aperto de mão, né? Você quer sair dele o quanto antes. Aqui, né? Isso. Ok, agora a gente vai falar uma coisa, não sei se já aconteceu com vocês também, comigo já aconteceu, acho que já com todo mundo. Quando dá errado. Já aconteceu de você dar a mão para cumprimentar uma pessoa e as mãos desencontram, né? Ou você dá a mão para a pessoa, você está sendo apresentado a alguém, a pessoa te oferece a mão e você não percebe, né? E vai dar depois a pessoa, quando você vai dar a sua mão para cumprimentar, o outro já recolheu. Daí fica uma situação muito constrangedora, muito sem graça. Mas assim, tem um segredinho para isso que eu vou passar aqui e a gente vai encerrar o nosso vídeo com esse segredinho, tá bom? Ó, segredinho mesmo, a fichinha. Como o corpo fala, né? Então, por que não recomeçar, né? Porque não, olha, gente, é muito fácil você ler o corpo. Olha, não recomeçar, dar de si de novo, né? Você pode olhar para a pessoa e falar assim, vamos tentar de novo? E aí vocês vão ter um encontro realmente no momento certo, né? Os dois vão partir, vocês vão fazer um cumprimento adequado. Então, se der errado, é só, né? Só pra gente não sair do vídeo, sentado mesmo. Né? Você pode, né? No caso, eu tenho intimidade com a Ana, então por isso que eu já fui logo pegando. Mas a gente pode, vamos tentar de novo? E a gente vai e aperta a mão novamente, tá bom? Então, assim, esse aperto de mão é o mais indicado no primeiro contato, tá bom? Dentro do que a gente conversou aqui. Você não conhece seu cliente, você não tem intenção de dominar, você só quer uma relação, né, de igualdade, onde haja uma relação entre dois aqui que seja confortável para os dois, ok? Espero que tenha ajudado. Deixe os seus comentários aqui embaixo do vídeo e se você tiver interesse nos slides, deixe um comentário também que eu vou estar entrando em contato, ok? Obrigada, Ana Maria, pela sua gentil colaboração forçada.